Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. A nossa aula de hoje é sobre a aquisição ou alienação de ações incontroladas que foram adquiridas anteriormente. Então observe, a investidora possui uma controlada e essa controlada ela modifica o seu percentual de participação, mas observe, ela continua sendo uma controlada, ela não perde o controle. Um exemplo seria, por exemplo, a empresa investida possui 60% de ações e adquire mais 10% de ações. Então ela passa de 60 para 70, mas continua sendo uma controlada. Ou alternativamente, a investidora possui 75% das ações de uma investida e ela vende uma parte dessas ações, vende 10%, reduzindo então o seu percentual para 65%. Mas observem, em ambas as situações a empresa continua sendo uma controlada. A nossa aula de hoje é justamente sobre essa situação. De acordo com o item 64 da interpretação técnica ICPC número 9, que já está na sua segunda revisão, como a participação dos não controladores é parte integrante do patrimônio líquido, observem, de acordo com o pronunciamento técnico CPC 36, já na terceira revisão, as participações dos não controladores elas integram o patrimônio líquido, ou seja, elas são classificadas dentro do patrimônio líquido no balanço patrimonial consolidado, né? Diferentemente do que ocorria nas normas antes do CPC, na qual elas eram evidenciadas separadamente num subgrupo logo antes do patrimônio líquido. Então, a partir das normas do CPC não há mais essa situação. As participações dos não controladores são sempre classificadas dentro do patrimônio líquido na entidade consolidada. Consequentemente, transacionar com sócios não controladores é como que se transacionasse com os sócios deste mesmo patrimônio líquido. Então, sempre que há uma transação com os sócios não controladores, é como se estivesse transacionando com os sócios do patrimônio líquido. Assim, de acordo com o item 65 da interpretação técnica ICPC número 9, as negociações subsequentes em que a controladora adquire dos sócios não controladores novos instrumentos patrimoniais, isso é, ações nas sociedades por ações ou cota nas sociedades limitadas, por exemplo, né, de uma controlada, passam a se caracterizar como sendo transações entre a entidade e os seus sócios, a não ser naturalmente que essa venda, essa alienação da investidora se caracterize com uma perda de controle da controlada. Então aqui que está aquilo que eu citei no início da aula. Então tem que haver uma variação no percentual de participação, mas não de forma a perder o controle. Quando há perda do controle, a situação é feita de uma outra forma, conforme nós vamos ver em aulas posteriores, né? Ou seja, tratam-se de operações que se assemelham àquela em que a entidade adquire as suas próprias ações. Então, é semelhante a uma operação de ações em tesouraria. Portanto, se a controladora adquirir mais ações ou outros instrumentos patrimoniais de uma entidade que já controla, de acordo com esse item 67 da interpretação técnica ICPC número 9, considerará a diferença entre o valor de aquisição e o valor patrimonial contábil adquirido em contrapartida do seu patrimônio líquido, tanto individual quanto consolidado. Então, da mesma forma que as ações em tesouraria são registradas diretamente no patrimônio líquido, né? Então, quando a empresa adquire suas próprias ações naquelas operações permitidas pelo artigo 30 da Lei 6404/76, com posteriores alterações combinando com a 11.941 de 2009, o registro é feito então numa conta retificativa do patrimônio líquido denominada de ações em
tesouraria. Então, de forma semelhante, quando uma controlada adquirir mais ações, quando uma controladora adquirir mais ações em uma controlada, e o que vai ocorrer é que nós devemos registrar diretamente no patrimônio líquido essa diferença, né, esse ganho ou perda que vai ocorrer, e não no resultado do exercício. Semelhante ao que a gente faz então quando adquire as próprias ações da empresa. No caso de alienação, desde que naturalmente não seja perdido o controle, como a gente já falou nessa aula, essa diferença também deve ser alocada ao patrimônio líquido e não ao resultado do exercício. Isso porque nas aulas seguintes nós vamos ver que quando a empresa perde o controle, essa diferença vai ser registrada no resultado do período. Nesse caso aqui, não. Então, quando uma investidora possui um percentual de participação numa controlada e posteriormente aumenta ou reduz esse percentual de participação sem contudo perder o controle, os registros são feitos diretamente no patrimônio líquido. Então vamos exemplificar essa situação a partir então dessa situação inicial aqui, que a gente já tem utilizado em outras aulas, né? Então observe, nós temos a investida Sigma, na qual a investidora Delta possui 630 ações de 900, então 70% de participação, e a investidora Ômega, que possui 270 ações em relação a 900 e possui então 30% de participação nessa empresa Sigma. Vamos supor agora que Delta, que tem 70%, adquire mais 10% de participação nessa controlada Sigma pelo seu valor contábil de 150. Observe, o PL é de 1.500, adquiro mais 10%, 10% a valor patrimonial é R$150. Isto é, sem mais-valia ou goodwill. Nesse caso, como o valor justo então é igual ao valor contábil, para simplificar o exercício, não há qualquer registro contábil no resultado do exercício, conforme a gente vai ver a seguir aqui. Então observe, como a investidora Delta adquiriu mais 10%, mas pelo valor patrimonial, não teve ganho nem perda, já que o valor justo é igual ao valor contábil. Observe, então a empresa Delta, né, ela tirou R$150 do seu caixa e aumentou o investimento em Sigma por R$150. Né? E já a empresa Ômega, que vendeu esses 10%, então deu baixa de 150 dos seus investimentos e debitou o caixa, já que recebeu o dinheiro desses investimentos. Observe, o novo percentual de participação da empresa Ômega, ela tinha 30%, agora ela tem 20%. 20% do PL de 1.500 é 300 de investimento. E a empresa Delta, agora, ela tem 1.200, 1.500 vezes 80%, né? Já que ela adquiriu mais 10%, tinha 70%, subiu para 80%. Nesse caso, então, observem, não há qualquer registro no resultado do exercício. Agora vamos supor, então, que o valor justo seja diferente do valor contábil. O valor contábil a gente sabe que é de 1.500, vamos supor, então, que o valor justo seja de 1.800. E a controladora Delta adquire, então, esses 10% de participação a mais na controlada Sigma por 180, isso é, pelo valor justo, 1.800 vezes 10%. Nessa hipótese, a empresa Delta e Ômega, quando da aquisição dos seus investimentos em Sigma, terão registrados a mais-valia no investimento em Sigma. Isso é, a diferença entre o valor justo dos ativos líquidos e o seu valor contábil. Então, observe, como os investimentos, tanto em Delta como em Ômega, são avaliados por equivalência patrimonial, haja vista que Ômega possui 30% de percentual de participação no capital social de Sigma, portanto, Sigma é uma coligada de Ômega, e Delta possui 70%, logo é uma
a sigma é uma controlada de delta. Portanto, com um percentual de participação superior a 20%, presume-se que haja então haja uma influência significativa, né? E uma vez que existe então essa influência significativa, presumida nesse caso pelo percentual de 30%, essa coligada também é avaliada pelo método de equivalência patrimonial. Quando os investimentos são avaliados por equivalência patrimonial, quando o investimento é adquirido, nós devemos desmembrar o valor do investimento e o valor da mais-valia, né? Então, as duas empresas, tanto Delta quanto Ômega, já teriam nos seus registros contábeis uma conta de mais-valia. É isso que tratou aqui o exercício, né? Consequentemente, o valor da mais-valia no investimento sigma deve ser baixado proporcionalmente, ou seja, R$30, 300 vezes 10% na investidora Ômega, e registrada como transação de capital na controladora Delta. Isso é diretamente no patrimônio líquido, conforme a gente viu a norma anteriormente. Vamos ver aqui então como é que fica. Então observe, na empresa Ômega, o investimento em sigma estava por 450 e tinha mais-valia de 90. E na empresa Delta, o investimento estava por 1.050 e tinha mais-valia de 210, né? Já que existe uma diferença entre o valor justo e o valor contábil. Muito bem. Então, o número 1 aqui, ó, pelo registro das novas ações da investida sigma por Delta, então Delta adquiriu mais 10% por 180, então saiu do caixa 180, em investimento veio 150, e se não fosse um aumento de capital em uma controlada já existente, qual o registro seria feito? Seria feito em mais-valia, mas não, como nesse caso há um aumento no percentual de participação em uma controlada já existente, conforme a gente viu, a interpretação técnica ICPC 9 determina que seja lançado em ágio em transações de capital diretamente no patrimônio líquido, né? E já a empresa Ômega dá baixa então dessa mais-valia que ela teve aqui no lançamento, ó. Debita a caixa 180 que ela recebeu, baixa a mais-valia 30 e baixa os R$150 do investimento. Então, diferentemente da situação na qual se adquire as ações de uma empresa e que, se ela for uma coligada ou controlada, se registra como mais-valia ou como goodwill essa diferença, no caso de uma controlada já adquirida anteriormente, adquirir novas ações e continuar sendo uma controlada, nós então devemos registrar diretamente no patrimônio líquido numa conta de ágio em transações de capital. Vamos supor agora que o valor justo seja igual ao valor contábil de 1.500, né? E que a operação seja realizada por R$195. Isso é com o pagamento de um goodwill, né, um antiguagem com expectativa de lucro futuro de 45. 195 menos 150 me dá 45 de goodwill. Nessa hipótese, então, a empresa Ômega registrará um ganho de capital na alienação de parte de seu investimento em sigma de 45, já que ela não é a controladora de sigma, e a controladora Delta registrará um ágio em transações de capital de 45 diretamente no patrimônio líquido, conforme determina a interpretação técnica ICPC 9. Vamos ver aqui então, ó, os lançamentos contábeis. Então observe, Ômega então está vendendo parte do investimento, 10% por 195, então 195 no caixa, baixa 150 no investimento sigma e registra como ganho de capital e investimentos o valor no resultado do exercício. Já a investidora baixa o caixa, já que ela está adquirindo esse investimento, aumenta o investimento pelo seu valor
patrimonial e a diferença, ao invés de ser lançado em goodwill, como ela já é uma controlada, né, e ela está aumentando seu percentual de participação, a interpretação técnica ICPC 9 determina que a gente registre uma conta de ágio em transações de capital que pertence ao patrimônio líquido. Então, tanto a mais-valia quanto o goodwill, se surgirem nessas transações de aumento na variação do percentual de uma controlada já existente, são lançados no PL. Isso porque a ICPC 9, conforme a gente viu, entende que transacionar com os sócios não controladores, no caso aqui a empresa Ômega, é como se estivesse transacionando com seus próprios sócios, né? Uma vez que essa participação de não controladores faz parte do patrimônio líquido consolidado. Vamos ver então agora o caso de alienação incontroladas adquiridas anteriormente. Então, no caso de alienação de ações incontroladas já existentes, de acordo então com o mesmo item 67 da interpretação técnica ICPC número 9, né, ainda combinado com a linha B do item B98 do pronunciamento técnico CPC 36, que já está na sua terceira revisão, a não ser que por meio dessa alienação de ações seja perdido o controle sobre essa controlada, o resultado também deve ser alocado diretamente ao patrimônio líquido e não ao resultado do período. Então, para exemplificar essa situação, vamos supor agora que a controladora Delta então vende 10% da sua participação em controlada Sigma por 200. Isso é, com goodwill de 50, sabendo que o valor justo e o contábil são iguais, né? Então, se o valor justo e o contábil são iguais, o valor do patrimonial é de 1.500 vezes 10% dá 150, menos por 200 vai me gerar então 200 menos 150, um goodwill de 50 reais, né? E observem, a investidora Delta, a controladora Delta, ela possui 70%, vai vender 10%, ela vai continuar sendo controlada ainda, agora com 60%. Nessa hipótese, a empresa Ômega registrará um goodwill na coligada Sigma de 50, já que ela não é controladora de Sigma, e a controladora Delta registrará um ágio em transações de capital de 50 diretamente no patrimônio líquido, conforme a gente verifica nos lançamentos contábeis aqui. Então, em Ômega, né, na realidade, Ômega adquiriu por R$200 um investimento na empresa Sigma, né, adquiriu diretamente da empresa Delta. Né. Então, sai do caixa 200, entra investimento o valor patrimonial, 10% de 1.550, e a diferença, o goodwill, na conta de goodwill no investimento Sigma. Isso porque o Ômega era só coligada, ela não era controlada, certo? Eu tinha 30% de participação e agora subindo para 40%. Já na empresa Delta, que é a controladora, e continua sendo a controladora, vendeu por R$200, entrou dinheiro no caixa, dou baixa do valor patrimonial 10% de 1.550 e lanço, então, ágio em transações de capital lá no patrimônio líquido, esse valor de 50 a crédito. Então, tanto na aquisição quanto na alienação de ações em uma investida que já é controlada, ela permanecendo controlada após essa alienação ou essa aquisição, os registros contábeis são feitos, são realizados diretamente no patrimônio líquido, conforme a gente viu na aula de hoje. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.